Graça e paz, irmãos. Sou o presbítero Paulo Roberto da Silveira da Flon. É uma alegria e eu agradeço em nome de Jesus a oportunidade de conversar com os irmãos sobre assuntos tão importantes para a vida da Igreja Presbiteriana do Brasil e para a nossa vida, a vida do crente individualmente. Amados, eu sou, como disse o presbítero Paulo Roberto da Silveira da Flon, sou atual secretário nacional do trabalho masculino. Também, pela misericórdia de Deus, sou secretário sinodal da Confederação Sinodal de Homens do Sínodo Oeste Fluminense. Tenho 69 anos de idade, beirando os 70 já, convertido há 40 anos e, por Jesus se desse, com 40 anos também de UPH. Uma alegria no meu coração. E sou presbítero já emérito, com 36 anos de presbiterato. Os cargos que Deus colocou à minha disposição para o meu serviço na igreja, presidi a Confederação Nacional por 12 anos, 3 mandatos. Fui presidente do presbitério de Belfor Roxo por vários anos, vice-presidente do Sínodo Oeste Fluminense, tesoureiro do Sínodo, tesoureiro do presbitério, tesoureiro de igreja, secretário de atas e vários anos vice-presidente de conselho. Sou casado há 46 anos, com Nilceia da Costa da Flon, que é secretária presbiterial do trabalho feminino aqui do presbitério de Belfor Roxo. 3 filhos, pela graça de Deus. O mais velho é o Fábio Costa da Flon, que é diácono. O do meio é o Márcio Costa da Flon, que é pastor da Igreja Presbiteriana Miguel Couto, presbitério de Nova Iguaçu, Sínodo Oeste Fluminense, aqui na Baixada Fluminense. E o meu mais novo é o Vitor Costa da Flon, seminarista do seminário Acho Belgo em Summit, o seminário do Rio de Janeiro. Quero aproveitar essa oportunidade ímpar para parabenizar os sínodos de São Paulo pela iniciativa de organizar essa série de conferências. Em particular, agradecer ao presbítero Furlan, companheiro, amigo, pelo honroso convite feito a este velho presbítero. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Neemias capítulo 4, verso 6. Trazendo o assunto para a palavra de Deus, eu gostaria de ter a iniciativa versar sobre Neemias, porque encaro em Neemias um bom modelo para o assunto que nós vamos tratar. O tema geral, que é vinho novo em odres novos, conduzindo a igreja em tempos difíceis. Vou dar só uma passagem geral por ele, vou me atrever a fazê-lo, porque tem pessoas capacitadas para tratar deste assunto, no decorrer dessa série de conferências. Mas se eu der um passeio bem rápido pelo tema geral, tem-se a ideia dos temas específicos, e os organizadores foram muito felizes em separar tempos específicos para tratarmos dos assuntos, mas uma igreja revitalizada poderia entender como esse vinho novo, vinho novo, sei lá, respeitando a interpretação dos irmãos, o homem novo numa igreja nova. No tocante aos tempos difíceis, amados, a bem da verdade, nunca houve tempo fácil para a igreja de Jesus. Se nos atermos à pandemia, às dificuldades, só aumentarão as lutas da igreja. Mas lembram do que Jesus falou? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, Ele venceu. E automaticamente nós vencemos. Porque a igreja de Cristo, mesmo apesar das crises, ela continua indivisível, una, santa e apostólica. Revitalizando o trabalho com os homens, é o tema que me foi confiado e eu fico muito feliz porque lidar com os homens nessa igreja tem sido uma tarefa honrosa. Desfrutar da companhia, do carinho, do companheirismo dos irmãos por esses Brasil afora, nos 25 estados que já percorri. Inúmeras vezes em cada um deles, não fui uma vez só, fui 5, 6, 7 vezes em cada unidade da federação. Sem contar o Sudeste, que é o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo, que já até me perdi na conta de quanto tempo eu passei em conversa com os irmãos. No tocante aos homens de nossa denominação, entendo que vinho novo
pode ser também um modelo de revitalização, no meu entender, individual, alcançando a cada homem presbiteriano. Essa tem sido a nossa luta, irmãos, porque todos nós, como seres humanos, envelhecemos, enfraquecemos, né? Desmotivamos. Né? É uma tendência do ser humano. E o ser humano precisa estar sempre sendo revigorado. E ninguém melhor que o Espírito Santo para fazer tal coisa. Nós sabemos disso. O tema é interessante, amados, porque não está limitado somente aos homens presbiterianos sócios de UPHs. Abrange a todos os homens de nossa igreja. E é muito comum, irmãos, de nossas reuniões de UPH, né, a gente usar sempre essa frase, né? Lugar de homem presbiteriano é na UPH. Se você, meu amigo, meu irmão presbiteriano, está participando desse encontro, está me assistindo, me ouvindo, não esqueça. Se você ainda não é sócio da UPH, se filie a ela. O UPH é uma das forças de integração da igreja. Tropa de elite, uma tropa à disposição do evangelho, para pregar o evangelho. A força que alavanca a igreja é o seu povo. E a UPH faz parte também desse povo. Quando abordamos o tema revitalizando, encontramos na palavra de Deus uma quantidade muito grande de heróis da fé. A palavra está repleta de heróis da fé. Por isso destaquei Neemias, como poderia ter destacado qualquer outro. Optei por destacar Neemias, né? Porque Neemias representa para mim um modelo de vigor, de revitalização, um modelo de trabalho no serviço do mestre. Assim edificamos o muro, e o muro se fechou até a metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Gostaria de agregar, com a aquiescência dos irmãos, mais um adjetivo, ou seja, a esse tema de revitalização, né, parece que essa palavra que eu vou dizer também são bem próximos, são primos e irmãos, né, que é a motivação. Pois um homem motivado e revitalizado tem tudo para ser uma bênção em nossa denominação. A história tem mostrado isso. Igrejas com pessoas totalmente envolvidas, motivadas, né? As portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja tem pessoas revitalizadas, motivadas, avivadas. Esse é o grande mistério de toda essa questão. O caminho para a revitalização do homem presbiteriano, no meu entender, é via de uma única. Ou seja, passa pela palavra de Deus. Não tem outro caminho, porque nós estamos falando de homens presbiterianos. Mas no caso das UPHs, né, nós temos ainda o GTSI, que é o nosso Guia de Trabalho das Sociedades Internas, que é uma boa ferramenta. Eu, se os irmãos me permitirem, no final dessa palestra, dessa conversa, eu vou dar uma ligeira passagem pelas UPHs. Não posso me furtar disso, como homem de UPH. De maneira alguma, irmãos. Posso recuar e perder essa grande oportunidade de falar um pouquinho do trabalho masculino. As convicções do homem, e nós caminhamos para o alvo da revitalização do trabalho masculino, vem a pergunta, né, o que fazer? Temos que motivar o homem, né? Motivar é dar motivos. Aí vem os desafios, né? Como revitalizar? Como motivar? Como animar? Como despertar, reavivar esses sentimentos em cada um dos irmãos? Olha, irmãos, eu entendo que de nós mesmos não temos condições para isso. Nós precisamos de ser revitalizados, motivados e avivados somente no retorno à palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo, com a interferência direta do Espírito Santo, é que nós poderemos cuidar desse assunto. A ideia em geral, quando falamos em revitalizar, né, se nós formos consultar nossos dicionários, né, no passado, hoje a gente recorre ao Google, é tornar a vitalizar. Insuflar, essa eu gostei. Insuflar nova vida, ou novo vigor. Então, quando nos conferir o tema revitalizando o trabalho com os homens, né, eu estou entendendo que nós temos que revitalizar o homem, insuflar nova vida em cada um de nós e novo vigor. E no caso do homem cristão, né, irmãos, é uma volta ao primeiro amor. Eu entendo que quando nós desmotivamos, nós estamos mudando o alvo, o foco. Tiramos o foco de Jesus e voltando normalmente para o homem. E quando nós olhamos para o homem, quando nós tiramos o foco de Jesus e focalizamos no homem, realmente, irmãos, as dificuldades se apresentam. Por isso, não abro mão desse aspecto.
Olha para Jesus. Fixa em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não resta a menor dúvida. Assim edificamos o muro, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Caminhos para a revitalização do trabalho com os homens, né? Eu não quero trazer uma fórmula aqui, nem um receituário, apenas uma sugestão minha, fruto da minha experiência de 40 anos nessa igreja, de vida conciliar, de 40 anos envolvido diretamente com o trabalho masculino. Trago aqui ideias, não soluções. A solução está na palavra de Deus. Isso nós temos certeza. E nós temos que buscar nela, e é isso que eu pretendo fazer nesse breve espaço de tempo, buscar na palavra de Deus as respostas para o tema que me foi confiado. Não posso entrar no achismo, já que achismo não é comum na igreja presbiteriana. Não posso me meter em aventuras. Tenho que, sim, falar do amor de Deus, da inerrância da palavra e da autossuficiência da palavra na vida de cada um dos irmãos. Eu desenvolvi alguns raciocínios que eu vou dividir para os irmãos. A Bíblia está repleta de heróis da fé. É uma quantidade inumerável. Eu vou tomar tempo, dias falando sobre isso. Selecionei alguns aspectos que eu acho que vão ajudar muito nesse processo de revitalização. Em primeiro lugar, um homem revitalizado tem que ter uma visão geral do reino. Eu não abro mão disso. O que é ser visão geral do reino? É entender todo o plano de salvação, tudo que Jesus ensinou, uma visão bíblica, né? O homem tem plena consciência daquilo que está fazendo, os pés assentados na palavra de Deus. Então, o homem revitalizado, ele enxerga o reino de Deus de uma maneira 360 graus, podemos assim dizer. Então, o homem revitalizado é um homem que tem visão geral do reino de Deus. Lucas escreve no capítulo 9, verso 62, Jesus falando, tá? Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, está apto para o reino de Deus. Isso quer dizer perder o foco. Não tem uma visão. Se ele tiver a visão que ele tem que olhar para Jesus, ele não vai olhar para trás. E vai seguir em frente para o alvo da soberana vocação. Buscai antes de tudo o seu reino, diz Lucas ainda, a palavra de Jesus. E essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o homem revitalizado, ele tem uma visão geral do reino. Só citei 2 versículos, né? Para não me delongar muito, mas a Bíblia está repleta de informações como se ter conhecimento do plano de salvação. Seria essa palavra mais correta. Se o irmão tem esse entendimento, né, de enxergar o reino de Deus de uma maneira plena, seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana do Brasil. O homem revitalizado tem compromisso com a obra, né? É o caso de Neemias, né? Abandonou tudo, seu conforto, tudo, para voltar para uma cidade destruída, para levantar os muros da cidade e restaurar a dignidade do povo de Israel. Isaías, profeta messiânico, deixa para nós. Ele verá o fruto do trabalho penoso da sua alma. Não é fácil, né, trabalhar para Jesus, não. A gente sabe disso, das dificuldades. E ficará satisfeito. Tem uma frase muito antiga que diz: como é bom ter a consciência do dever cumprido. Observaram isso, irmãos? Quando você vê o que você realizou em nome de Jesus e volta para Jesus e diz: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Como é bom ter a consciência de ter feito a obra do Senhor. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Né? Comida que subsiste para a vida eterna, podemos entender que a palavra de Deus é um desses caminhos. Homem revitalizado não abre mão da vida devocional, vida piedosa, vida dedicada, né? Lucas deixa ainda no capítulo 24, estavam sempre no templo. Fazendo o quê? Louvando a Deus, adorando ao Senhor, sempre, qualquer tempo disponível. Utilize a casa do Senhor, a igreja de portas abertas. Se ela não tiver, pega a chave lá com o responsável e abra. E passe momentos na casa de Deus. O salmista tinha vida devocional. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Morar todos os dias. Morador perpétuo, né? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Como nas nossas igrejas nós não temos imagem, nem precisamos, nós entendemos que a beleza do Senhor, eu posso dizer que são nossos irmãos.
a perda da comunhão que aconteceu na pandemia. Lembre, irmãos, que vontade de encontrar os irmãos, de abraçar os irmãos. Oh, meu Deus, apertar a mão, uma coisa tão simples, e ficou tão distante. Contemplar a beleza do Senhor é olhar para o irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. O homem revitalizado vive em constante oração, não abre mão dessa ferramenta poderosa, né? Uma arma poderosa que Deus deixou para a igreja. Tendo eles orado, está em Atos 4:31, tremeu o lugar onde estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Observar os três movimentos, a oração abala o sistema da natureza. A oração mexe com o Espírito Santo. E a oração nos dá autoridade para falar do Evangelho. Um homem revitalizado, amados, é um homem de oração. Não resta a menor dúvida, né? E tem aqui uma promessa, né? Tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. É a promessa de Deus, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Nós assim entendemos. Homem revitalizado tem comunhão com Deus, os irmãos, e com os irmãos, né? Não é só com Deus, não, com os irmãos também. Que nós somos a igreja visível. A igreja de Cristo aqui na terra, que ele pagou por ela o preço. E a vida juntos, a vida em comunitária, a vida em comunidade, realça a igreja. É tão bom quando os vizinhos passam e olha que igreja abençoada, os irmãos todos reunidos, felizes. O nome disso é comunhão. Quando se perde a comunhão, a igreja tem cisma, cisões, rachas, debandada. É uma igreja que as portas do inferno terão muita chance de influenciá-la. Não vamos deixar isso acontecer. E a comunhão, o homem revitalizado, o homem de UPH, tem comunhão com Deus e com os irmãos. Paulo escreve aos Romanos, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Paulo define tudo, membros um dos outros. Não importa a quantidade, nós somos um só corpo e membros uns dos outros, né? E a frase, né, o versículo áureo para esse texto, né, está em Salmo 133:1, né? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O homem revitalizado renuncia às coisas que desagradam a Deus. Não é renunciar ao mundo, porque nós somos colocados no mundo. Senhor, lembra da oração sacerdotal? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A lâmpada tem que brilhar na escuridão. E o mundo, esse lado, essa parte que nós entendemos como mundo, é as trevas. É aquele mundo que Satanás ofereceu a Jesus, mesmo não sendo dono de nada. O mundo das trevas, né? E é nisso que nós temos que entender. Nós estamos no tempo, sim. Nem tudo que está no mundo foi criado por Deus ou com a permissão dele. Mas nós temos que fazer o que o Paulo nos ensinou, aprender de tudo e reter o que é bom. Tem muita coisa boa nesse mundo. E a internet, né, irmãos? As mídias estão demonizadas. Tem sido bênção para a igreja hoje. É só saber utilizar as coisas de Deus. Lucas escreve no capítulo 14, verso 33, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lembra do jovem rico? Vende tudo, dá aos pobres. Jesus fala isso para testar a gente. Jesus quer dizer que onde está o nosso tesouro, né, está nosso coração. Ele pede a nós que não colocamos nossos tesouros, né, naquilo que não é de Deus. De maneira alguma, irmãos. É isso que é renunciar às coisas do mundo. Não é abrir mão da convivência com as pessoas, independente das etnias, das raças, né, do gênero, que está muito moda hoje. Não é nada disso. É guardar no coração as palavras dele, para não pecar contra ti. Crie em mim, Deus. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E Lucas ainda registra, dizia a todos, isso eu quero conversar rápido com os irmãos, se alguém quer vir após mim, esse mesmo se negue. Esse texto, na harmonia dos evangelhos, estão iguais. Perfeitamente iguais. Porém, Lucas, eu uso Lucas, que Lucas coloca uma palavra nesse texto, que eu não sei se foi Jesus que falou, não sei se os outros apóstolos não prestaram atenção, ou se é fruto da própria caneta de Lucas.
mas é a palavra dia a dia. É interessantíssimo, né? Como muda, né? O teor, né? Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz. A cruz é diária, tem que ser carregada diária. E siga Jesus. Ao tomar a cruz de Jesus, assim como aquele homem que foi obrigado, né, a carregar a cruz de Jesus, ele não carregou a cruz de Jesus. Ele só apenas ajudou. Jesus é que carrega a cruz toda em nosso lugar. O homem revitalizado renuncia às coisas, né, que não agradam a Deus. Assim edificamos o muro, né? E o muro cresceu porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O homem revitalizado tem como alvo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele persegue, né? Assim, em termos, né? A santificação. Procura a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como tirar esse versículo da Bíblia. Seguir a paz com todos, né? A paz. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O homem revitalizado tem como alvo inegociável a santificação. É a marca registrada, é a chancela da Igreja de Cristo. Educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Como viver no presente século? Sensata, com sensatez, com justiça e com piedade. Piedosamente. E Lucas vai mais à frente, né? No seu registro, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a consequência das orgias, né? Do mundanismo, da embriaguez, né? Do controle com a bebida e das preocupações com as coisas desse mundo. Jesus orienta muito sobre isso. Para que aqueles dias não venham sobre vós repentinamente como um laço, né? Nós temos que estar atentos, Jesus alerta sobre isso, porque a volta de Jesus tem que preocupar aquele que não aceitou. Aliás, a volta de Jesus, em termos, não vai preocupar ninguém. Os salvos já sabem que estão salvos, e os perdidos também. Terão plena consciência, apenas Jesus vai dar essa certeza a ele. O homem revitalizado tem como alvo a santificação. O homem revitalizado tem alegria em servir a Jesus, né? O salmista deixa esse legado para nós, é uma outras qualificações da revitalização do homem, né? Servir a Jesus com alegria. Não é para ir para a igreja com compromisso. Ih, rapaz, hoje eu tenho que ir, é domingo. Ih, hoje tem oração, eu tenho que ir. Não, eu vou para a igreja orar. Eu vou para a igreja adorar. O homem revitalizado tem alegria. Alegria em servir a Jesus. Diz o salmista, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem revitalizado que tem alegria em servir a Jesus copia do salmista nesse texto também clássico, quando ele diz que serviu ao Senhor com alegria. E como manifestar essa alegria? Com cânticos. Louvando a Deus, né? Desate-se. A igreja caía no bom conceito do povo e Deus ia acrescentando aqueles que deveriam ser salvos. Serviu ao Senhor com alegria e apresentava diante dele com cânticos. Um outro aspecto da revitalização do homem revitalizado é estar sempre anunciando o Evangelho. E é interessante, né, irmãos? Eu tenho pesquisado isso na Bíblia, eu tenho preparado sermões aqui sobre a vida de Cristo, sobre o Apocalipse, princípio das dores, grande tribulação, as profecias de Jesus dos últimos dias, né? Como está em Mateus, Marcos e Lucas. E o interessante, né? E eu observei isso já há algum tempo, mesmo anunciando o período da tribulação, mesmo anunciando a grande tribulação, o princípio das dores, Jesus enquadra ali o Evangelho. Parece que está descontextualizado, mas não está, não. E para isso será pregado o Evangelho. E por isso será pregado o Evangelho. Até que todos cheguem, está no Apocalipse, ao pleno conhecimento do Evangelho. Jesus falando do Apocalipse, né? O Apocalipse de Jesus, né? A gente fala do Apocalipse de João, porque Jesus deu a João, mas o Apocalipse dos Evangelhos sinóticos foi Jesus mesmo que falou. É a palavra, a boca do próprio Mestre. E ele encaixa, né? Sempre as frases dessa natureza. A tua fé te salvou, lembra das curas? Então o homem revitalizado está sempre anunciando o Evangelho. Mas é necessário que o primeiro Evangelho seja pregado
a todas as nações, né? Marcos 13:10. E Efésios deixa um texto clássico para nós: calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. O homem revitalizado está sempre anunciando o Evangelho. Assim edificamos o muro, né? E o muro cresceu até a metade, porque o povo revitalizado tinha ânimo para trabalhar. No serviço do meu rei, eu sou feliz. Vamos nós trabalhar. Somos servos de Deus. Há trabalho certo para ti, cristão. Só que você precisa estar motivado, animado, revigorado, insuflado. Uma coisa de dentro para fora, como nós, os reformados, entendemos os avivamentos. Não é pelo número de gritos que está avivado, pelas manifestações físicas. O avivamento vem de dentro. Busque em Davi. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Isso é avivamento. Busca lá em Sâmito. Eu queria um coração de Sâmito. Um fogo que consumisse as minhas escórias. Eu queria um coração só de Cristo. Uma pessoa revigorada, revitalizada, motivada. Como diz Sâmito, ele tem um coração somente de Jesus. Exclusivamente de Jesus. O homem revitalizado confia nas promessas de Deus. Firme nas promessas, né? Diz o poeta sacro do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Isaías capítulo 61, verso 6, eu vou buscar em Isaías, porque ele deixa para nós esse legado importante, né? E o homem revitalizado confia nas promessas de Deus. Isaías capítulo 61, verso 6, mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Isaías capítulo 61, verso 7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. O homem revitalizado confia nas promessas de Deus. E também o homem revitalizado, né? Ele tem todos esses valores, né, que eu citei para os irmãos. Ele confia nas promessas de Deus, ele tem como alvo a santificação, ele tem alegria em servir a Jesus, né? Ele não abre mão da vida devocional, vive em constante oração, renuncia às coisas que desagradam a Deus, tem uma visão geral do reino, tem compromisso com a obra de Deus. Confia nas promessas, acredita em tudo isso, e nós, irmãos, acreditamos que também, justamente por tudo isso, nós vamos continuar fazendo o trabalho do Senhor e encontrando na palavra de Deus as respostas para a nossa vida. Amados, eu não poderia me furtar de, ao conversar com os irmãos, né, deixar para os irmãos um pouquinho do nosso envolvimento, da importância das sociedades internas, das forças de integração. Me foi dado o texto para falar do homem revitalizado, o homem presbiteriano. Está inserido todos os homens presbiterianos, inclusive os homens da UPH. Homem revitalizado, se me permitem, né, é sócio da UPH e tem acesso, né, aos projetos de Deus. Né? O homem revitalizado, ele tem todos esse aspecto, esse sentimento das coisas de Deus, confia nas promessas de Deus e ele acredita na importância das sociedades internas na vida da igreja. Eu só queria falar sobre isso bem rapidamente, não quero tomar tanto tempo dos irmãos, mas dizer para os irmãos que o homem revitalizado acredita na importância das sociedades internas na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. O nosso modelo de governo, né?
O nosso o GTSI, nosso guia de trabalho, diz: é missão das sociedades internas cooperar com a igreja seu objetivo de servir a Deus e ao próximo em todas as suas atividades. Cooperar com a igreja no todo. Então, amados irmãos, a UPH não é nada mais, nada menos que a Igreja de Jesus Cristo reunida. E a UPH também, como homem presbiteriano, precisa ser revitalizado. O parágrafo único do GTSI diz que a cooperação se dará por meio de ações espirituais, evangelísticas, missionárias, artísticas, sociais e desportivas, né? Uma gama de trabalho que a UPH pode fazer. Se o irmão não crê assim, né, na questão das sociedades internas, embora nós professamos respeitar o sistema de governo da igreja, e as sociedades internas estão inseridas no sistema de governo da igreja, né? Se o irmão não crê assim, terá dificuldades de integrar seu trabalho masculino e nas sociedades internas da IPB. Ou se acredita que as sociedades internas não têm um fim específico, nós sabemos que não é assim. A nossa Constituição trata disso, e o nosso GTSI, que é um documento do Supremo Concílio, diz que a finalidade das sociedades internas é cooperar com a igreja. Cooperar, aí já abrange tudo, irmão. Todos os aspectos. Mas se o irmão crê que as estruturas das sociedades internas é uma bênção, é uma boa ferramenta para a Igreja Presbiteriana do Brasil, quero dizer a você, meu irmão, que não é sócio de UPH, seja bem-vindo à União Presbiteriana de Homens da Igreja Presbiteriana do Brasil. E caminhando mais, irmãos, homem revitalizado é sócio da UPH e tem acesso aos projetos dela. Irmãos, é muita coisa. Nós não temos nem condições de divulgar isso para o Brasil inteiro, mas é muito projeto. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu vou passar alguma delas para os irmãos. A Menina dos Nossos Olhos, que é o projeto Mão na Massa, né? Dezenas de igrejas, eu fiz uma listagem aqui, mas ainda faltam algumas, né? Na Bolívia, em Mato Grosso, em Sergipe, Seminário da África, né? Igreja em Alagoas, né? Reforma do Colégio Buritis, Maranhãozinho, Solonópolis, Miguelópolis, Rorainópolis. Uma série de trabalhos, né? Ainda faltou aí, eu me penitencio, né? Faltou ainda obras, são mais de 15 igrejas já. Tudo trabalho da UPH. Nós temos também o que a Bíblia diz, que é o nosso livreto. Esse livreto hoje é a Menina dos Olhos da igreja. Todo mundo tem. Todo mundo conhece. É o que a Bíblia diz. Uma ideia dos irmãos lá de Taguatinga, né? Sinodal de Taguatinga, que as boas ideias também alastram, né? Isso foi alastrado para o Brasil inteiro. E hoje, o que a Bíblia diz é utilizado até fora dos limites da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quase ninguém sabe que foi ideia da UPH. Mas tudo é para a obra do Senhor e o nosso trabalho é anônimo. No serviço do Mestre, nós somos felizes. O culto doméstico, né? A UPH tenta revitalizar o culto doméstico. Não sei se na pandemia isso pode ser realizado, porque mesmo com a pandemia, os televisores estavam ligados. Não sei. Mas eu acredito que nós vamos continuar trabalhando pela revitalização do culto doméstico. Oração das 12 horas, eu quero deixar para os irmãos. Pega o seu celular cheio de recursos tecnológicos, põe ele para despertar às 12 horas. Faça isso. E às 12 horas, não precisa fechar os olhos, dependendo da situação que você estiver, colocar tapete no chão, virar-se para a Meca. Não. Ore ao Senhor. Coloque a sua vida, a sua família, a sua igreja, o que aflige o seu coração. A gente fala tanto disso no Brasil inteiro, mas tão poucos irmãos colocam aí a oração das 12 horas. Uma coisa tão simples e tão importante para a vida da igreja. Nós temos também um fundo voluntário de investimentos, né? Uma conta de investimentos para obras que a UPH realiza, é para onde vai o dinheiro do Mão na Massa, tá, meu irmão? Toda oferta que você faz para o Mão na Massa vai para uma conta específica em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Não tem nada no nome da UPH, não. Tudo é em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse dinheiro é justamente para financiar os projetos da Confederação Nacional. Nós temos a cartilha da UPH.
que é um livro que resume grande parte dos GTSI, fácil de transportar, uma boa ferramenta, ajuda em tudo. Isso chega nas tuas mãos gratuitamente. Gratuitamente, não cobramos nada por isso. Entregamos, né? Todo o Brasil. É só você pedir. E também a cartilha de evangelização, né? Que é um modelo também que dá algumas regras, né? Para o trabalho da evangelização. Tem mais projetos da UPH, né? Tem uma paciência que é muita coisa, tá? Amigo da UPH. Trazer o seu amigo para o UPH. Trazer o seu irmão para o UPH. Fazer o trabalho de um por um, né? Convida o seu irmão. Irmão, vamos ser sócio da UPH? Ah, mas eu já sou diácono, sou presbítero, né? Sou secretário do conselho. Uma série de coisas, mas vem para o UPH. Nós usamos sempre, né? Na UPH, o lema dos Gideões Internacionais, né? Se você é muito ocupado, mas muito mesmo, você é bem-vindo nos Gideões Internacionais. Se você tem muitas atribuições, você é ocupado demais, meu irmão, você é muito bem-vindo à União Presbiteriana de Homens. Nós queremos você lá. Você faz parte do nosso meio. Tem um outro projeto que é Inculca a Palavra, né? Um projeto interessante, né? Similar. E você esparrama pela sua casa, no seu escritório de trabalho, versículos bíblicos. Não é a caixinha de promessa, não. Pequenos versículos bíblicos, né? A pessoa senta no escritório, tem um versículo ali, um cartãozinho com versículo. Sai de casa, tem um cartão, pega, distribui, né? Esse projeto Inculca a Palavra. 24 horas de oração, né? Normalmente foi escolhido o mês 21 de abril, mas os irmãos podem escolher qualquer mês. E fazer 20 horas, aquele sistema de rodízios, né? De hora em hora, ora um irmão, de hora em hora, ora uma família, né? E vamos orando, até, sei lá, até pelo sistema de plataforma, vamos orando, 24 horas, lançando nos pés do Senhor as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Nós temos o folder Homem de Oração, fortalecendo o sentimento do homem em orar ao Senhor. Isso é importantíssimo para a vida da igreja. Um projeto muito antigo, Bandeirante da Fé. Olha só, meu irmão que não é sócio de UPH, e você que é sócio de UPH, tanta coisa boa tem na UPH, gratuito. Alguns salvam até no site da UPH. Bandeirante da Fé. Qualquer coisa que você fizer pelo teu irmão, pelo teu vizinho. Trocar uma lâmpada, consertar uma torneira, tirar o vazamento de um cano, trocar uma telha, uma ajuda advocatícia, uma ajuda de qualquer outro tipo de ensino, a compra de medicamento, tudo que você fizer em prol do Evangelho, dos pequeninos, como diz Jesus. Esse é o Bandeirante da Fé. Nós temos as nossas mídias, né, que é o site da UPH, www.uph.org.br. Agora nós estamos com o congresso aí, né? Ele /congresso-2022. Ali você vai ter todas as informações do Congresso Nacional, que vai ser em setembro de 2022, por causa da pandemia, né? Seria em abril. Mas pedimos autorização ao Supremo Concílio, face aos problemas da pandemia, mortandade, desemprego, dificuldades enormes, né? Igrejas fechadas, Supremo Concílio bondosamente atendeu o pedido desse secretário nacional e prorrogou o mandato da diretoria até abril de 2023. Mas nós optamos fazer ainda no ano de 2022. Congresso Nacional. Lá no site da UPH tem todas as informações dele. Nós temos o Facebook, né? O PH CNHP. Você pode utilizá-lo e colocar ali suas informações. Os trabalhos que feitos no Brasil inteiro é uma pena, irmãos. A gente trabalha tanto, mas não divulga. Trabalha tanto. Cá para nós, tá, irmãos? Não espalha para ninguém. Nós somos ruins de propaganda, tá? Péssimo propagandista. Essa igreja trabalha muito. Trabalha muito. Manda para o Jornal Brasil Presbiteriano, para a revista da SAF, da UPH, as outras revistas, as outras edições. Mostra para o Brasil o trabalho da igreja, para que eles saibam que a nossa igreja não é uma igreja trabalhadora, missionária. Que nós nascemos da sombra da cruz, somos fruto de avivamento, de revitalização, não caímos de paraquedas nesse país, não estamos aqui por acaso, pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Mas nós temos que divulgar, irmãos. Divulgar, divulgar,
todo o trabalho que nós realizamos. Nós temos na revista da UPH, agora por questões administrativas, né? A revista da UPH é trimestral. Até o momento ela está gratuita, né? Nós planejamos no futuro próximo cobrar uma pequena taxa aí, mas já tem uma grande quantidade de assinaturas e todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso à revista da UPH. Dentro do próprio site da UPH você acessa a revista e vai ser uma bênção na sua vida. Outra bênção é o Homem Presbiteriano Padrão, que nós elegemos uma vez por ano. Tem um regulamento, peça a sua sinodal, a nacional, o secretário nacional, o secretário executivo, que ele manda para você. E você vai preencher, colocar os dados da pessoa, tem uns requisitos, mais de 70 anos, tem uma série de coisas ali de UPH e de igreja, e ele vai ser homenageado, vai ser eleito na nossa executiva e homenageado no ano seguinte como Homem Presbiteriano Padrão. É uma honra para cada um de nós. O Dia do Homem Presbiteriano, né, que nós fazemos sempre na primeira semana de fevereiro, e ali nós agradecemos a Deus por essa grande ferramenta para a nossa igreja, que é o trabalho masculino. Consolo para os que choram, né? Bem próximo agora, final já passou, né? Mas consolo para os que choram. É um trabalho nos cemitérios. Estruturado, tá, irmãos? Peça ao secretário executivo da Nacional que ele manda para você a estrutura, como fazer o trabalho. Tudo estruturado, tudo arrumado, tudo orientado, uma bênção. Plantando igrejas, um incentivo, né? A evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil, são folhas. Nós temos o guia de atividades, que está com um pouco de dificuldades agora, que é a orientação para os secretários de atividades e a leitura anual da Bíblia. Amados, eu estou, com a misericórdia de Deus, encerrando a parte da minha contribuição, agradecendo já, e dizer para os irmãos da minha alegria de estar com os irmãos. Se você tiver acesso a este vídeo, divulgue ele mais tarde, né? Tem um processo do grupo de São Paulo com o Furlan para distribuí-lo, Facebook, YouTube, tem todas as mídias. Aproveite isso, irmão. Não deixe passar essa oportunidade, de maneira alguma. Para aprender um pouco mais, eu peço desculpa aos irmãos pelas minhas limitações, de não poder transmitir para os irmãos tudo aquilo que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo, segundo a palavra de Deus, de revitalização, de motivação, de avivamento, que para mim são sinônimos, tem tudo a ver uma coisa com a outra. E os homens presbiterianos, esse baluarte da igreja, temos que continuar, irmãos, colocando no ponto mais alto do pódio a bandeira de Jesus Cristo. Tá? Bandeira de Jesus Cristo. Se tiver espaço, coloque a bandeira da nossa igreja do lado. Tá? Mas no centro, a bandeira de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Faço minhas palavras de Simon, né, que eu uso muito quando prego aí nas igrejas. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado. Sou grato a Deus pela igreja que Ele escolheu para mim. Sou grato a Deus porque esta igreja, creio eu, é meu campo de trabalho. Palavra de Simon. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, pela obra me confiada. Novamente agradeço o convite. Sou grato a todos os irmãos que, pela graça de Deus, tiveram a oportunidade e a paciência de me ouvir, mesmo reconhecendo minhas limitações e imperfeições. Muito obrigado, irmãos. Espero ter contribuído pelo menos um pouco para o engrandecimento do reino de Deus. E peço aos irmãos que perdoem as minhas limitações e as minhas falhas, pois fiz o melhor que pude. Fiz o melhor que pude. E deixo para a nossa meditação bem rápido, né? Que Jesus deixa registrado em Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haverdes feito quando vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveria fazer. Por mais que a gente trabalhe, irmãos, não tem como retribuir a Deus tudo o que Ele fez por nós. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Meu carinho e o meu abraço para todos os irmãos. Amém.